Anna Belleville, que é uma carta que tem assim mais conteúdo, é mais extensa e tem algumas observações importantes. Vamos ver aqui a introdução do livro Comentários de Emmanuel, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Então vamos fazer aqui algumas reflexões para começar o nosso tema. Então Emmanuel aqui, quando ele nos diz assim, és um espírito eterno em serviço temporário no mundo, é claro que nós que já há algum tempo tivemos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, constatamos como, aliás, é a base de toda a doutrina espiritualista, católica, evangélica, inclusive das doutrinas religiosas orientais. Qual é essa base? A imortalidade da alma. Então Emmanuel começa dizendo algo que seria bem simplório. És um espírito eterno. Mas aqui nós chamamos assim a consideração pelo lado da consciência dessa eternidade. Porque é muito comum o conhecimento, o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, sempre usando os recursos da lógica e do bom senso, inclusive esse, cuja base é comum a toda religião, facilmente a pessoa adere e concorda. Eu sou um espírito eterno, mas você tem consciência de que é? Porque não adianta você só saber, principalmente quando ao longo de diversas encarnações que nós já chegamos a ter, estivemos sempre vinculados à ideia de morte e de matéria. Na maioria das vezes que estivemos na Terra, nós acreditávamos que iríamos morrer. Então agora, simplesmente conhecer através do Espiritismo que a gente é espírito eterno, se isso não passar para um certo nível de reflexão, de sensibilidade, de consciência e de ação decorrente disso, não ganhará profundidade e de maneira nenhuma estabelecerá convicção em nós. A gente pode facilmente dizer, não, mas eu sei, eu sou espírito eterno. Agora eu quero saber qual é o nível de consciência que você está trabalhando isso. Tem tudo a ver com a maneira de nós diariamente vivermos. A maneira com que a gente encara o trabalho, a vida social e, sobretudo, a vida religiosa nossa, tem a ver com o nível de convicção de imortalidade que nós temos. E ele continua dizendo, em serviço temporário no mundo. Aqui também é um aspecto que é muito importante a gente refletir sobre as vertentes que isso gera. Porque assim, em serviço temporário no mundo significa também estarmos conscientizados de que o objetivo maior para nós, em termos de missão, de trabalho espiritual, é servir. É encontrar, através da revelação espírita, os subsídios, as informações que nos dê apoio para que a gente possa estar na Terra, em serviço do bem e, sobretudo, e isso é o mais importante, se sentindo muito bem nisso. Porque a doutrina espírita, diferente de todas as demais doutrinas cristãs, ela tem as suas propostas de renovação interior, mas deixa bem claro para qualquer um de nós, só serve se a gente estiver se sentindo muito bem nesse trabalho de renovação. A gente não é chamado a fazer a caridade ou praticar o bem sob indução ou sob um esforço porque a gente quer parecer que está servindo ao bem. A doutrina espírita quer que isso parta do nosso interior, de uma vontade interna em nós que nos mova a fazer o bem, porque aquilo nos faz se sentir bem e realizado.
Então tudo isso tem a ver, essa consciência de em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, é teu bastão, é teu vaso, é tua veste, é tua pena, que pena aqui é caneta, né? Diz o lápis. É teu buril, é tua harpa, é tua enxada. Emmanuel aqui cita uma sequência de substantivos com um objetivo maior, fazer que a gente perceba o corpo como instrumento e não nos identificando nele como se ele fosse a nossa vida ou fosse a nossa essência. Não. Tudo aquilo que é vinculado, que Emmanuel aqui propõe, que a gente analisa o nosso corpo, é como ele sendo um instrumento do Espírito, onde a gente atua, onde a gente age, criando situações que ajudem outrem, que se propõem a objetivos elevados, e esteja usando o corpo como instrumento, sem se identificar com ele em termos de sinônimo de vida. Porque, de fato, vida, se há um sinônimo para isso, ele é o espírito. Ele não tem nada a ver com a matéria. A matéria tem a ver com temporariedade, modificação, desagregação e mudança constante. Então, se tem algo que está mudando todo dia e que a gente não tem condições nenhuma de estabelecer firmeza, é o corpo, é a matéria. E concluindo, ele diz: abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Essa recomendação final de Emmanuel tem a ver, de certa maneira, pelo fato de que, em termos espirituais, nós ainda somos muito crianças. E, às vezes, crianças desastrosas, que por escolha, por opções de vida, prejudicam o próprio corpo. Cria mazelas, problemas e desequilíbrios orgânicos, quando, de uma forma absurda, prejudica a si mesmo. Então, aqui ele diz assim: abençoa o teu corpo e ampara-lhe as energias, no sentido de a gente saber utilizar o nosso organismo na escolha de uma alimentação adequada, na escolha de atitudes e comportamentos que redundem em saúde e bem-estar, em a gente ter uma certa maioridade espiritual em manipular o corpo e não permitir que se estabeleçam desequilíbrios, vícios e atitudes que minem a saúde nossa. E é algo que a criatura humana ainda precisa trabalhar muito, porque a gente ainda vê pessoas, né, com comportamentos e atitudes absurdas em termos de prejudicar a saúde física. Por isso, vez ou outra, quando eu ando pela cidade, a gente ainda topa com, pelo menos comigo ocorre, eu não sei se com vocês, com gente fumando, que eu tenho que me desviar para não passar por perto. Que a gente mais do que nunca sabe que cigarro faz muito mal a quem passa por perto do que é o próprio fumante. Às vezes a gente passa assim e, pelo menos comigo, eu topo. Quando olho, eu tenho que me desviar, porque se eu passar por perto, eu sinto. A gente ainda se topa frequentemente, final de semana, nos bares cheios de gente se embriagando, estragando o fígado, problematizando os rins, criando problemas de saúde, quer dizer, crianças desastrosas, porque se fossem crianças só pela infantilidade em lidar com o corpo era uma beleza, mas lidar de forma desastrosa. E a gente que está trabalhando, sobretudo, o lado espiritual, tem que, pelo menos em relação ao corpo, ter ele como um instrumento delicado, de uso equilibrado e harmonioso, com objetivos do bem. É isso que Emmanuel aqui nos fala. Pois não. Assim, o que pensar de um espírito, como esse espírito está lá no mundo espiritual, daquele rapaz que queria ser o Ken da Barbie, que se mutilou através de várias cirurgias plásticas,
injetando no corpo aquele silicone, aquelas coisas para ficar perfeito, buscando a perfeição do corpo. E através disso ele adquiriu infecção generalizada e desencarnou. Como será que essa criatura está lá? Em parte, inclusive, isso já tem a ver com o nosso tema, que a gente vai tratar hoje desse caso de Anne Belleville. É algo que o espírito ele é muito chamado ao seguinte: a observar nas situações externas, nas pessoas que estão fora de nós, pontos de referência para que a gente se autoconheça e veja até que ponto, com a consciência nossa, a gente anda tendo uma atitude e um comportamento ao nível determinante da consciência própria. Eu me refiro a isso porque a doutrina espírita é a única doutrina religiosa, e nisso eu tenho o espiritismo tem os seus méritos de dizer assim: você nunca sabe se uma pessoa, em determinado momento, a atitude dela, ela está tendo o comportamento que, perante o nível evolutivo que ela vem alcançando, é ainda o melhor que ela pode dar. Enquanto que de mim ou de qualquer um de vocês pode ser exigido uma atitude, um desprendimento em relação à vida e uma meta de objetivos nobres que diferencia-se de um para o outro. Ou seja, voltando ao caso que tu citaste, para nós aqui, para a maioria de nós, possivelmente, uma série de intervenções desastrosas que acabou redundando na morte. E que, em parte, é o resultado de não se ter o cuidado devido com o próprio corpo. Mas ainda eu me refiro a esse fato que é muito determinante à luz do Espiritismo. É que muitas vezes a gente fazer o que é correto, ser um bom pai de família, ser um trabalhador decente e honesto, ser alguém que em termos sociais é equilibrado, muitas vezes, se a gente fizer tudo isso, perante a consciência nossa, dependendo do nível de maturidade que ela já alcançou, isso é muito pouco. E a gente pode entrar no mundo espiritual ainda se sentindo culpado, porque já tinha alcançado uma maturidade espiritual que era para, quando estivesse na encarnação, alcançasse um nível de exemplificação e de vivência bem mais elevado. Porque a questão toda é essa, que na medida que a consciência nossa se esclarece mais e nós alcançamos um nível maior de maturidade, nós somos chamados a deveres e atitudes mais elevadas. Então, muitas vezes, o que para alguém que atualmente seria uma atitude que nós condenamos, para ele pode ser o máximo que ele dá perante as possibilidades evolutivas que ele chegou até agora. Já para nós se espera coisa melhor. É como dizia o apóstolo Paulo, né? Houve uma vez que até eu citei essa parte aqui de uma das cartas de Paulo, que ele diz assim, até se referindo a uma daquelas cidades onde ele havia pregado o evangelho já muitas vezes, e que, tendo percebido que eles tinham assumido certo comportamento indevido, e o apóstolo Paulo diz assim de uma forma bem sintética: de vocês, irmãos, esperamos coisas melhores. Ou seja, as leis divinas espera de acordo com o nível de maturidade consciencial que cada um já alcançou. Então a gente nunca pode se comparar a alguém de fora, se aquele alguém de fora, mesmo tendo uma atitude, um comportamento que a gente condenaria, o que a gente já faz melhor, ele pode estar perante o que ele já fez no passado, numa situação melhor do que nós. Se nós que já estávamos mais amadurecidos, não estivermos dando conta do que a espiritualidade esperava de nós. E é por isso que eu disse que tem a ver com o caso aí de Anne Belleville, que a gente vai notar que ela é alguém que a gente diria até assim, por que é que ela não está no quadro dos espíritos felizes? Que ela está no quadro dos espíritos em mediana situação espiritual, que a gente vai começar a analisar agora. E vejo se realmente
não transparece isso que nós iremos tentar entender, viu? Jovem mulher falecida aos 35 anos, após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ademais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. É muito elogio, né? A princípio. Como a gente vai notando alguém que de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, ela era devotada também no papel dela de mãe. Vamos entendendo aqui um pouco mais. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. Veja, até o momento, se a gente for fazer for tirar a prova dos 9, como se diz em uma conta, tem muito mais coisa positiva aqui do que negativa, né? Ela, inclusive, tinha um certo conhecimento do espiritismo na época. Acreditava firmemente na existência da alma, na vida futura. Aqui foi feito só um ligeiro atenuante quando disse que todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente. Não que isso a gente possa dizer que seja um mal, mas que há uma redundância aí em termos de que ela não dava devida atenção aos valores espirituais. Porque ela tinha um certo esclarecimento que ela sempre deixou um tanto quanto de lado. Ela não quis realmente atender essa parte dela. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que eles faria. E era isso que aprendia a vida. Veja que quadro, né? Ela tinha essa atitude simples perante a vida, abria mão sem sacrifício do que não podia obter, né? Ela, a semelhança, eu me lembrei aqui daquele livro, que talvez algum de vocês aqui tenha lido, Poliana. Alguém leu o livro de Poliana? Era um romance que se tornou um best-seller, pelo menos na época que eu era adolescente. Até hoje em dia é vendido. Existe Poliana e Poliana Moça. A história, em resumo, já que eu citei o livro, é porque Poliana era aquela pessoa que a gente poderia dizer assim, muito bem espiritualizada. Ela é uma órfãzinha, passa a ser criada por uma tia, e o que é que ocorre? Tudo que é de adversidade, ela tirava por menos. Então, por exemplo, ela ficou órfã, foi morar com a tia. Ia na maior alegria. A tia era uma ranzinza, materialista, tratou ela mal. Ela sabia que a tia era rica, mas a tia botou ela para morar no sótão, num quartinho. Quando ela foi para a casa da tia, ela imaginava que ia ficar num quarto largo, com uma janela ampla. Mas quando a tia botou ela no sótãozinho, disse, ótimo, pelo menos onde tinha uma adversidade, ela encontrava um ponto positivo e se prendia ao positivo. Pronto. Essa é a característica do caráter de Poliana. Da nossa Anne aqui, um tanto parecido. Ela, sem sacrifício, abria mão do que não podia obter. Não estava nem aí. Não posso? Estou muito bem. E possuía inato o sentimento do bem e do belo. E ainda tinha mais esse aspecto, que de certo modo, quando diz aqui que ela queria viver menos para si que para os filhos,
evidenciando até uma abnegação maior ainda que ela tinha com os filhos. Conhecia o Espiritismo, sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Esse era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. Aqui já começa um ponto que é necessário a gente fazer alguma reflexão, trazendo o caso para nós. Porque como nós sempre procuramos aqui fazer, é analisar essas histórias espíritas, como os livros de André Luiz mesmo, contextualizando com a nossa realidade, né? Vamos ver o que a gente pode tirar disso aí para nós. Conhecer o Espiritismo sem ter estudado a fundo. Mas não são poucas pessoas simpatizantes do Espiritismo que não se dão um cuidado a mais em termos de leitura, de participar de grupos de estudo, de aprofundamento, porque tem receio que a sua consciência lhe cobre mais. Na medida que ela começou a conhecer o Espiritismo, ela percebeu logo que o Espiritismo é muito assim, deixa a gente muito à vontade, mas ao mesmo tempo fica puxando as rédeas. Deixa à vontade, mas aí diz, olha, você pode fazer o que você quiser, agora se você fizer coisa errada vai acontecer isso. Quer dizer, deixa à vontade e não deixa à vontade. E algumas pessoas começam a conhecer o Espiritismo e dizem, menino, isso aqui é bom, é certo, mas olha, eu não vou querer me envolver muito, né? Isso aí não é uma coisa tão boa de eu me envolver. Então isso aqui já foi parte de um probleminha para a nossa Anne, porque ela não quis estudar a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Fixar as ideias sobre o futuro era isso que a gente estava conversando aqui, sobre refletir, conscientizar-se sobre o que o Espiritismo ensina, na medida em que a gente está de acordo, levar a sério. Então isso ela não chegou a fazer. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. Então o Espiritismo não conseguiu realmente alcançar um nível maior de profundidade nela. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, numa fase em que ela adoeceu. Ela adoeceu, dá a entender que foi por causa de uma queda, de um acidente. Dali surgiu uma doença. Circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. No dia que o marido saiu, ela começou a se sentir muito mal e achava que ia falecer. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Custava-se no sentido que para ela era difícil. Intimamente, ela não queria falecer naquele momento se não dissesse certas coisas ao esposo. E aí, fazendo o supremo esforço sobre si mesma, murmurou, não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses. Tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Então, nessa questão de um esforço íntimo que ela fez, de não querer desencarnar quando ela pressentiu que iria acontecer, teria, de certo modo, revitalizado certas energias vitais nela. Coisa que no final dessa carta, quem tiver o livro Céu e Inferno depois pode ler, há uma explicação de um espírito benfeitor, dizendo que essa possibilidade foi trabalhada nessa situação por ela,
Porque a princípio ela poderia até ter desencarnado ali, mas ela, através de uma força de vontade interior grande, ela acionou energias nela para ficar ainda algum tempo encarnada. Evocação no dia seguinte ao da morte. Veja, no dia seguinte da morte dela, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, evocaram o espírito dela. No dia seguinte. E ela já começou dizendo isso aí. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Ademais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. Então aqui é outro ponto que nos chama a algumas reflexões. O primeiro, de que a variedade de possibilidade de consciência do espírito depois da desencarnação, claro, tem tudo a ver com a conduta, a vida moral do espírito. Essa Ana, ela tinha uma vida moral elevada. Ela era alguém que não era desprendida de coisas materiais. Inclusive por isso é que houve essa possibilidade de com ela ter vindo essa carta. Outro fator muito interessante aqui é quando ela diz que, primeiro, estava muito preocupada com o marido e com os filhos, que pede para que eles sejam confortados ou indiretamente pela carta mesmo que ela estava dando agora, que eles ficassem mais consolados, né, sobre a morte dela. E por último, esse fato que nos chama ainda mais atenção é de que tão logo ela desencarnou, ela se sentiu espiritualmente atraída para estar junto dos filhos e da família, após a desencarnação dela. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. É como a gente já viu em alguns estudos aqui, de que é muito comum nas desencarnações os espíritos ficarem durante algum tempo na casa em que habitualmente eles moravam. Inclusive para alguns deles, ainda sem entender o que aconteceu com eles. E na medida que o tempo passa, e desperta, porque vejam, para nós que já temos um certo contato com as ideias espíritas, nos parece muito fácil e simples desencarnar, perceber-se que tem um corpo parecido com o que estava usando e constatar que não está mais encarnado. Mas cá entre nós, para quem não tem essas ideias bem trabalhadas, isso é um absurdo dos maiores. A pessoa espiritualmente chegar em casa, onde morou, e que não teve contato, ideias sobre o que é vida espiritual e sobre o que é espírito, e entender logo que desencarnou, não vai entender logo não. Principalmente porque há, de certa forma, uma espécie de nível de inconsciência sobre o que ali está ocorrendo. Durante um bom tempo, é claro que isso vai variar de espírito a espírito, mas vai ter muitos espíritos que acham que estão sonhando e não conseguem acordar. E esse sonho pode se prolongar. Tem até aquele caso do avô de André Luiz, que se prolongou durante anos. Ele achava que estava sonhando e já tinha falecido. Então há uma variedade muito grande de possibilidade de nível de consciência, sabe? Desde um nível de consciência que projete a atração por ambientes de vícios que a pessoa podia ter tido antes, a um ambiente familiar, e a um nível de consciência que é como se ele estivesse dormindo, a variedade é muito grande. Professor, eu tive um desdobramento com minha mãe uns dias atrás e eu estava muito consciente do que estava acontecendo. Aí, durante o acontecimento, eu vim me questionar. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Eu sabia que estava desdobrado,
Mas eu ficava me questionando, será que é isso mesmo que está acontecendo? Eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Só que aí já revelava um certo nível de estado alterado de consciência, porque você conseguia refletir dentro de um sonho. Porque o que faz com que a gente diferencie muito o sonho de um desdobramento é você ter níveis de reflexão dentro do sonho que você não teria se fosse apenas uma lembrança. Porque quando a gente sonha com um parente que faleceu e que é só uma lembrança, a gente sonha nas atividades comuns com ele como se não tivesse havido nada, e nem a gente se lembra que houve nada, porque ali está sendo um reflexo do que a gente já viveu com ele. Mas quando a gente tem no sonho níveis de reflexão, de pensar, oxê, como é que eu estou encontrando fulano aqui? Então você já não está em um sonho mais. Claro, você está em um sonho, mas está com um nível de consciência alterado. Porque você começa a perceber e refletir como se não estivesse sonhando. Então, nesse caso, como você cita, já é um nível alterado de consciência. Quando você fica dizendo, oxê, o que é isso aqui? Por que é que eu estou aqui? Então, você aí já está, como se diz, no que a gente chama de um desdobramento. Bom, vamos ver aqui mais um pouco, a história de nossa Anne. É feita uma pergunta a ela. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondes com lucidez? Aí ela vai responder, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais. Isso para mim é um grande alívio. Ela se referia ao sofrimento da doença que se prolongou muito, até ela vir a desencarnar. Desta feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces, para vir mais tarde colaborar convosco. Ela reconhece que há uma vitalidade, há uma energia magnética que a gente transfere para um desencarnado pela prece. Então, orar por alguém que faleceu tem um efeito real, material, poderíamos até assim dizer, porque transmite uma energia de vitalidade a ele. Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Uma pergunta, Um passado terrível, meu amigo. Podes revelar-nos esse passado? Deixai que eu esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Então aqui tem alguma coisa muito importante para a gente contextualizar com a experiência que a gente vive. Então a primeira delas é que em muitas situações, a doença, a dor, a limitação é um tratamento curativo para desequilíbrios comportamentais, morais, que o espírito cometeu no passado. Então, às vezes, a gente pode ter uma doença que nos fragiliza, que nos leva a ser operado, a ser cortado, como sendo um meio de o nosso espírito depois, em nível de consciência, se sentir recuperado perante um corte ou mal que a gente fez a outra pessoa. Porque dentro da compreensão da lei de causa e efeito pelo ângulo espírita, não é porque alguém, por exemplo, tenha me feito até o mal me cortando ou me matando, por exemplo, com a faca, que ele que me matou vai ter que aparecer alguém que mate ele com a faca também. Então, as leis de Deus, através da natureza, possuem recursos de resolver todas as bagaceiras que a criatura humana faz, sem precisar que ninguém vá ser o vingador, o justiceiro. Então, a gente vê que, por exemplo, tem pessoas que cometeram crime matando outras pessoas, por exemplo, através de uma sufocação.
ela pode desencarnar através de um afogamento. E naquela desencarnação, pelo afogamento, em termos de luta para não morrer, etc., o espírito dela se recupera de algo que no passado foi muito problemático para ela. No caso da Anne aqui, a doença dela, essa doença que ela teve durante um bom tempo antes de vir a falecer, era a recuperação de alguma coisa grave do passado. Continuemos. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Outra vez é destacada a importância da oração. Vós compreendeis o valor da prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos. Então, uma situação que, na verdade, é muito comum a qualquer um de nós, essa de os familiares que partem antes de nós estarem, muitas vezes, convivendo durante relativo tempo conosco dentro de casa. Outro aspecto aqui que a gente vai compreendendo é o fato pelo qual ela não é um espírito realmente feliz. Aquelas histórias que nós analisamos antes. Ela está num estado realmente, mesmo ela tendo tido, é aí onde eu queria destacar esse aspecto. Possivelmente ela, em termos espirituais, e depois ela até reconhece isso, ela poderia ter feito muito mais do que ela fez. Não era só o cuidado com a família, com os filhos, que ela foi uma boa mãe, mas ela já tinha condições de dar passos muito mais à frente, que ela não deu, e que levou ela ainda a ficar nessa situação de condição mediana. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a mais eu paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Veja, ela se refere que havia nessa última encarnação, foi sugerido ou aconselhado ela a fazer certas mudanças de vida que ela não fez. Talvez até em torno mesmo da divulgação, vivência da doutrina espírita que ela não teve. Meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual, que alívio eu experimentaria nos últimos momentos, e quão fácil teria sido a separação, se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiantemente à vontade de Deus. Ela se refere que, de certo modo, ela acrescentou sofrimento quando ela, em termos de forte vontade interior, fez com que ainda durasse um tempo mais a sua encarnação. Interessante, né? Porque ela chega a dizer aí que se ela tivesse confiado em Deus e não tivesse estabelecido um nível maior de apego, quando a doença já estava muito grave, ela teria diminuído os sofrimentos também. Vamos ver aqui ainda. Quando houver de voltar à terra, serei espírita. Vou-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando da terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Vamos refletir ainda um pouco aqui sobre isso. Aqui está uma verdadeira cantiga de tosse. Quando um tosse aqui, outro tosse lá. E aí fica cada um fazendo, né? Coral, né? Então vejamos só. Ela já começa a reconhecer de que quando ela voltar à Terra, ela dessa vez vai querer ser espírita com firmeza. E depois ela faz uma enaltação aqui que é interessante a gente também refletir. Quando ela diz, que ciência sublime!
Porque, de certo modo, a doutrina espírita, ela tem os seus lados de ciência, religião e filosofia que se justapõem um ao outro, que se aglutinam e que pode ser vista do ângulo que a pessoa quiser dar mais amplidão de visão. Sempre é bom a gente lembrar que a definição de espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo é uma definição que a gente sempre tem que estar com ela bem memorizada. Diz assim: Espiritismo é a ciência nova que vem mostrar ao homem, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a definição é que o Espiritismo é ciência. É a ciência nova que vem mostrar a um, porque realmente é religião, porque religa profundamente o homem a Deus. Mas no aspecto tradicional de religião, o Espiritismo está mais para a ciência do que para a religião. Porque não tem sacerdote, não tem cerimônia, não tem hino, não tem ritual, quer dizer, não tem nada daquilo que forma a base comum das religiões. Aí eu estava, assim, falando em ciência, eu escutando, eu gosto de escutar, eu estou fazendo as coisas lá dentro eu começo, eu fico escutando o Evangelho, eu boto um áudio para ficar escutando. Aí eu estava escutando a Gênesis, o capítulo 7, aí chegou o vendedor e disse assim: tu estuda astronomia? Foi longe. Foi longe. Da astronomia, eu digo, não, isso aí é o livro A Gênesis Espírita. Rapaz, que livro interessante, que coisa interessante. Ele fez eu tirar uma cópia para ele levar. Tá vendo? E ele não... Fato inusitado mesmo. Para você ver o que é, né, a ciência da religião espírita, né? E aí teve umas pessoas aqui pelo Facebook que botou que já tinha lido Poliana. Pelo menos eu não fiquei tão só, né? Para mim tinha tanta gente que tinha lido. Tem uma novelinha agora, SBT, tá passando. Tem uma novelinha Mas a aventura de Poliana é focada nesse filme. Então, é isso. Outro aspecto aqui. Quando ela diz, né? Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Então, se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Dá a entender, claro, que ela agora tem essas reflexões, mas que ela poderia ter aproveitado mais e não aproveitou. Por isso é que ela se estabelece como um espírito de mediana situação espiritual. Esse, acho que é o último slide de hoje. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Então ela diz aí para nós que a preocupação que ela tem agora com os filhos é de poder direcionar o caminho deles para o Espiritismo. É a atenção, o cuidado maior que ela está tendo agora. E no início aqui, quando ela cita: hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não me encontre suficientemente adiantado. Mas ela estava como espírito de mediana situação espiritual, a poucos passos de ser um espírito feliz, né? Sobretudo como ela se projeta aqui para a futura encarnação dela. Interessante de tudo, finalizando as observações desse caso, é que vários desses espíritos que tem nesses depoimentos do livro Céu e Inferno, nós aqui podemos ser algum deles reencarnados. Pela época que esse livro foi escrito,
tranquilamente. Principalmente quando a gente sabe que no Brasil tem muitos espíritos franceses reencarnados e de diversos outros países, mas principalmente da França, sobretudo. Então, alguns desses aqui, como ela que está dizendo aqui, que quando reencarnasse, ela seria espírita, pode ser a gente. O problema todo é se for, no caso, ela e continuar teimando e não intensificar o espiritismo na vida dela, né? Porque a gente aprende com a doutrina espírita que muitas vezes a gente é muito teimoso em repetir sofrimentos. E mesmo fazendo projetos na espiritualidade quando está encarnado, dá um exemplo máximo de desprendimento, né, de humanitarismo, de espiritualidade, e quando a gente chega aqui que se contextualiza com a família e com os problemas do mundo material, os propósitos elevados são muito diminuídos. Ô Soares, no caso dela, ela, nessa futura encarnação dela, ela vai ser um espírito que vai procurar exercer a doutrina espírita voluntariamente, não pela dor, né? Porque a grande maioria da gente busca pela dor. A grande maioria, né? Eu me lembro que um dos poucos depoimentos, encerrando esses comentários que eu já vi de grandes divulgadores aí do Espiritismo, foi o encontro daquele, é conhecido de alguns de vocês, Alírio Cerqueira Filho, que ele disse, tem um depoimento dele no YouTube, que ele disse que conheceu o Espiritismo quando estava para começar a faculdade, que ele é médico homeopata e tem outras graduações, mas quando ele ainda estava na adolescência, para entrar na faculdade, ele entrou numa livraria para olhar um livro lá, e quando olhou, viu, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tinha uma edição da Federação Espírita Brasileira, que era uma capa que tinha uma foto de uma paisagem da natureza. Tem um lago, uma planta. A gente já teve esse evangelho, eu já vendi até dele. É um evangelho que faz uns 15 anos que a edição tinha essa apresentação. Uma capa assim, com uma foto de um lago, de um ambiente natural. Ele disse, quando viu aquela foto, disse, coisa interessante, deixa eu ver o que é que esse livro tem. Ele não era espírita, era de família tradicional católica. Quando ele abre o livro, eu vou comprar. E ele conheceu o espiritismo assim. Não foi através de um processo obsessivo, nem foi... Então ele disse que quando comprou o livro, que ele foi, ele disse, oxe, é essa doutrina que eu estava querendo conhecer. Ele se interessou e foi ler os outros livros. Então foi esse um dos casos. Porque a gente sabe que pessoas como até mesmo Divaldo Franco, Chico Xavier e outros conheceram por causa de muitos problemas. Divaldo por causa de um processo obsessivo, que até ligado ao irmão dele, que havia falecido, né? E Chico tinha um problema maior que levou a ligação de Chico ao Espiritismo, foi a irmã de Chico que estava obsidiada, estava tida como louca. E o pai de Chico localizou uma família que era espírita, família que tinha uma médium chamada Carmen Perácio. Ela e o esposo eram espírita e médium, que curaram a irmã de Chico, e foi a partir daí que Chico começou a conhecer o espiritismo nessa encarnação. Mas vamos para este encerramento, já avançamos o horário, vamos concluir agora, né?